Vamos agora detalhar o que a gente está chamando de olhar do mundo sobre o Brasil. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre a necessidade de medidas agressivas para proteger a população brasileira e frear o avanço das infecções. O Brasil está, infelizmente, contando milhares de mortos por dia e pode se tornar, na verdade, já é visto como uma ameaça para o mundo, de acordo com publicações. Assunto para o nosso Ismar Madeira, direto de Nova York. Ismar, um dos principais jornais americanos, fez um firme editorial sobre o temor do Brasil virar um celeiro de variantes da Covid, né? Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal das 10. Muito obrigado, Camila. Boa noite para você e para todos. E é isso mesmo que você disse, o mundo todo está de olho no que acontece aí no Brasil. O editorial do jornal americano The Washington Post disse que o terreno fértil para variantes do coronavírus no Brasil é uma ameaça para o mundo. O jornal destaca a variante conhecida como P1, que parece ser mais contagiosa. Diz que o sistema de saúde em quase todos os estados brasileiros já chegou ao limite ou está bem perto disso. E afirma literalmente o seguinte, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro rejeitou esforços para combater o que ele chama de gripezinha e apoiou medicamentos inúteis como a hidroxicloroquina. Fecha aspas. O editorial diz ainda que, assim como aconteceu aqui nos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump, o vácuo de liderança de Bolsonaro deu abertura para o vírus se espalhar. O jornal aborda uma grande preocupação, a reinfecção de pessoas que já tiveram Covid. Afirma que quando o vírus está se espalhando de forma assim fora de controle, sofrendo mutações como no Brasil, ele representa um perigo potencial para o mundo todo. E conclui, o que acontece no Brasil não fica no Brasil. Citando uma afirmação do epidemiologista Miguel Nicoleles, da Duke University, ele que disse o seguinte, que se o Brasil não controlar o vírus, o país será o maior laboratório aberto do mundo para as mutações e que isso é um problema para todos. E anteontem, um outro importante jornal americano, o New York Times, também publicou uma matéria afirmando que, segundo os cientistas, a crise da Covid no nosso país é um alerta para o mundo todo. E como você disse, Camila, a Organização Mundial da Saúde também falou sobre o Brasil hoje. O chefe do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan, afirmou que a situação no nosso país é muito preocupante, porque o número de casos está aumentando constantemente e enfatizou que não é hora de relaxar. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse claramente que a situação no Brasil é grave e que o país deve adotar medidas de saúde pública agressivas, juntamente com a vacinação. Vamos ver um trecho do que os dois disseram. The public health and social measures, the behavioral measures stop all of these strains or variants, and we really do. Now is not the time for Brazil or anywhere else for that matter to be relaxing. I think Brazil has to take this very, very seriously. And as my colleagues said, while doing everything to roll out vaccines, but in the whole country, aggressive use of the public health measures, social measures, will be very, very crucial. Without doing things to impact transmission or suppress the virus, I don't think we will be able in Brazil to have the declining trend. If Brazil is not, serious, then it will continue to affect all the neighborhood there and beyond. So this is not just about Brazil. I think it's about the whole Latin America and even beyond. E o Mike Ryan afirmou ainda que está muito preocupado que governos e pessoas pensem que a pandemia já foi superada. Ele disse que muita gente pode ficar menos cuidadosa, imaginando que vai tomar uma vacina em pouco tempo e que o vírus pode aproveitar essa oportunidade. Ele foi categórico ao afirmar que se não tomarmos cuidado, os países vão ter uma terceira, uma quarta onda de casos de Covid, Camila. Verdade, Ismar, é difícil, mas o cuidado é exigido, é a única solução, né? Boa noite para você. Agora, enquanto isso,
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse nesta sexta-feira, após ser questionado sobre a atuação do governo no combate à pandemia, que o sistema de saúde no Brasil está suportando bem a crise da Covid-19. A afirmação foi feita em uma audiência virtual de membros do Conselho das Américas. Vamos ver. The health system is, of course, under stress, but it's holding fine. The intensive care units. There's some shortage in some states, but overall the system is holding fine. But the popular sentiment is that we need to go back to work. So as soon as we have a decent, we already have it, but when we have vaccination really showing it's making the cases decrease, things will look much better, I'm pretty sure, in a few weeks. Ana, até quando a gente vai ter esse cenário narrativa versus realidade? Gente, é inacreditável, né? O ministro falar que o sentimento da população que quer se voltar a trabalhar, não sei com quem ele conversa. A população está apavorada no país com a situação, os hospitais lotados, é o que a gente vê governadores, prefeitos falando, pessoas com medo de sair das suas casas. Então, tem gente defendendo que se volte ao trabalho, tem alguns empresários falando isso, mas até eles reconhecem que a situação está muito grave nesse momento. O ministro tenta vender uma narrativa fora do Brasil que não cola. A situação é gravíssima e, como o próprio Ismar acabou de relatar para a gente, o mundo inteiro está vendo isso. O Brasil realmente está virando um centro de preocupação mundial porque está deixando correr solta uma doença, um vírus que vai transformar e criar novas variantes muito perigosas para o Brasil e para o mundo inteiro. É preocupante essa situação e, sinceramente, não sei quem ainda acredita nessas palavras, porque o brasileiro já sabe que realmente a situação que o ministro está vendendo lá para fora não é o que acontece aqui no país. Exatamente. E, Flávia, o medo é generalizado, seja do brasileiro que tem condições de ficar em casa, trabalhar de casa e não perder sua renda, seja daquele brasileiro que está com medo de ficar sem ter o que comer. Ele tem um medo econômico, mas ele sabe que ele precisa da vida dele para trabalhar. Pois é, Camila, essa é uma dimensão absolutamente assustadora dessa crise, porque aos que podem realmente se proteger e aos que, diante da vulnerabilidade social ainda muito intensa, do agravamento dessa crise, não tem opção que não sair à rua para buscar sustento ou alimento. Juliana acabou de nos dar um depoimento muito dramático sobre o que viu numa comunidade em São Paulo. O ministro disse que os brasileiros querem trabalhar, desconhece ou mente sobre o tamanho da crise do desemprego, né? São quase 14 milhões de brasileiros sem trabalho, aproximadamente 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, segundo as estimativas da FGV Social. Um cenário dramático também, com um limite, né, o estado crítico de ocupação de leitos de UTI em 18 estados, mais o Distrito Federal. Então, uma situação de colapso no sistema de saúde e uma vacinação absolutamente aquém das nossas possibilidades. Eu queria lembrar que hoje nós alcançamos aí aproximadamente 8 milhões de brasileiros que já receberam as 2 doses da vacina e mais 2 milhões que receberam só a primeira dose, ainda à espera da segunda. Mas um ano atrás, entre março e abril, 3 semanas entre março e abril de 2020, o Brasil foi capaz de vacinar quase 19 milhões de idosos e mais 3 milhões e 800 mil profissionais de saúde contra a gripe. Então, nós tínhamos um programa nacional de imunização capaz de vacinar sem grandes dificuldades 1 milhão, pelo menos 1 milhão de brasileiros por dia. Se não estamos repetindo esse desempenho que pôs o nosso programa de imunização na galeria das melhores políticas públicas de saúde do mundo, é porque o governo foi incompetente na contratação de vacinas. Hoje a gente vacina a conta-gotas no meio da mais grave crise sanitária que o Brasil já enfrentou em um século,
por conta dessa incompetência, dessa incapacidade de viabilizar o que hoje é um recurso escasso. As vacinas, Camila. Isso, as consequências vão se acumulando e você não consegue esconder debaixo do tapete, né, Flávia? Juliana, falando em consequências, a gente viu que internacionalmente o Brasil já teve consequências lá sobre outro assunto, sobre a Amazônia, trazendo para a Covid-19 toda essa atuação e essa crítica do mundo ao Brasil, o que pode nos trazer economicamente de outras consequências também, né? É claro, todo mundo só fala disso, Camila. O presidente da Anfávia, que reúne as montadoras aqui no país, estava me dizendo, Luiz Moraes, que o tempo todo ele é questionado pelos investidores estrangeiros sobre o que está acontecendo com a pandemia no Brasil. Claro que tem uma preocupação enorme, uma incerteza enorme, fica todo mundo com o pé atrás, isso atrapalha, obviamente, a percepção de risco do Brasil. Então, isso atrapalha a atração de recursos, a gente pode realmente ter um problema sério de dificuldade mesmo de atrair investimentos. Até queria relatar mais uma questão que eu presenciei hoje lá em Paraisópolis, nessa comunidade aqui em São Paulo, onde realmente há uma dificuldade ali de comida, mas também me chamou a atenção um fato positivo, eles estão se unindo para poder um ajudar o outro, empreendendo, criando redes de apoio. Então, o que eu acho muito exemplar nesse momento é a gente ver que, enquanto o governo está negando fatos, a situação não está tranquila, não está suportando o sistema de saúde, estamos batendo recordes seguidos na última semana em número de mortes, os governadores relataram em carta oficial que estão perto do limite da capacidade hospitalar, os moradores de Paraisópolis estão se ajudando e estão com dificuldade, inclusive, de mostrar para os empresários, investidores, inclusive estrangeiros, que eles estão tentando atrair para uma série de projetos internos de desenvolvimento de economia local, que o Brasil é um país confiável. Então, Camila, eu acho que também a partir da sociedade ali tão carente, que eu pude acompanhar ali numa reportagem que eu fui gravar em Paraisópolis, o quanto que, enquanto a sociedade dá um exemplo de união ali, de um tentando ajudar o outro, o governo faz exatamente o contrário, tenta dividir, tem raiva, tem uma atitude que coloca, né, os outros retaliados ali por discordarem deles, e a gente sabe, né, Camila, que essa atitude de raiva, de ressentimento não constrói nada, muito menos uma sociedade, um projeto de país, né? Juliana, muito obrigada pelas suas análises, também a nossa querida Flávia Oliveira, você também, Ana Flor, sempre bem-vinda aqui ao Jornal das 10, boa noite para vocês.